Boa noite a todos, bem-vindos aí ao canal Prática na Engenharia com o professor Danilo de Moura. E hoje aqui nós vamos ter a nossa aula 5 do curso de MATCAD. E quem não assistiu às outras aulas, vai lá no canal Prática na Engenharia com o professor Danilo de Moura e assista às outras aulas, porque é importante para que o conhecimento seja construído aí de uma forma lógica e a gente possa dar sequência aí com o nosso aprendizado da melhor forma possível. Na aula de hoje nós vamos aprender derivadas integrais aqui no MATCAD. Depois a gente vai aplicar esse conhecimento de derivados para resolver esse problema prático aqui de transferência de calor. Então vamos lá. Primeiro vamos trabalhar com as derivadas. Aqui em cima no menu Math, menu Matemática, nós temos aqui a aba de operadores, e aqui nós temos a linha de cálculo. Nessa linha de cálculo, a gente tem aqui a integral e o símbolo da derivada. Vamos começar pelas derivadas. Aqui, quando eu clico lá no símbolo das derivadas, já me aparece aqui o operador diferencial, E só para a gente fazer a primeira aplicação aqui, vamos fazer a derivada de x ao quadrado. Se eu der igual aqui, ele vai me apresentar um erro, dizendo que a variável x não foi definida. Por que ele me informa esse erro? Porque aqui no MATCAD, na versão free, eu preciso definir o valor de x para a minha equação diferencial. Porque senão ele não resolve de forma simbólica, me devolvendo uma equação, apenas me devolvendo um número. Na versão paga ele já faz isso. Da mesma forma, as equações na integral, eu preciso ter os limites de integração, uma integral definida, porque ele não vai me devolver também um valor simbólico, não vai me devolver uma equação como resposta. Então, se eu vier aqui e declarar acima da minha operação, é sempre que o valor da variável tem que estar acima da operação ou do lado esquerdo, na mesma linha, como a gente já aprendeu, igual a 2, por exemplo, ele já me dá a resposta aqui da minha derivada. Da mesma forma, eu posso executar a derivada de uma função, a função f de x, por exemplo, eu posso chamar aqui 2x mais raiz de x, por exemplo. E eu preciso também ter o valor de x atribuído, eu vou deixar aqui x igual a 2, ele resolveu ali, mas eu não quero x ao quadrado, eu quero que ele me faça a integral, a derivada, aliás, de f de x agora. Então ele vai fazer a derivada dessa função e aplicar esse valor de x depois ao resultado e me dar a resposta. Eu posso executar aqui uma derivada parcial, simplesmente acrescentando aqui uma diferencial a mais aqui de x nessa equação, e ele me faz a derivada parcial, ou simplesmente eu posso vir aqui, retirar essa operador diferencial, e aqui onde está esse símbolozinho de elevado, onde eu não coloquei nada no começo, eu posso colocar 2, e aí ele me faz também a operação com o mesmo valor que eu tinha quando eu tinha 2 operadores. Bem, essa daí é a forma de se usar diferenciais aqui no MATCAD, bem simples, da mesma forma, a gente utiliza aqui as integrais, eu posso vir aqui nos operadores novamente, no mesmo local, na mesma linha, pedir um operador aqui de integral, aí tem que ser definida, senão ele não me dá a resposta, de 0 até 1, eu vou colocar, que são os limites de integração, e vou fazer uma integral de uma função de x que é bem simples. Está aí a resposta da minha integral, de 0 até 1 de x dx. Eu posso também utilizar uma função para fazer a integração, da mesma forma que eu usei lá na diferencial. Quando eu utilizo essa função aqui na integral, eu não preciso atribuir nenhum valor para x, porque aqui eu já tenho os limites de integração da minha integral. Certo? Bem, eu posso também utilizar integrais múltiplas definidas, claro, e utilizando aqui 2 vezes o símbolo ou a função integral aqui no MATCAD. Eu venho aqui e coloco 2 vezes. Aí, para nível de resultado e de observação aqui da funcionalidade, eu vou colocar aqui uma constante da derivada de x, dx, constante, integral de 1 dx. E quem lembra lá das aulas de cálculo, a integral dupla, por exemplo, eu integro, depois eu atribuo o valor à resposta e integro outra vez na segunda variável que eu estou estudando.
Aqui eu vou pôr y menos 1, eu vou integrar 1 dx, de 0 até y menos 1, e depois eu vou integrar dy, que é a minha segunda variável, de 0 até 1 aqui. Está aí o valor da minha integral múltipla. Bem, essas daí são as funções derivadas integrais, são muito úteis, né? Até para a gente estudar, quando a gente estiver desenvolvendo nossos cálculos lá nas aulas de cálculo, integrais, derivadas, para verificar se a gente está acertando os desenvolvimentos, é bem útil, né? E também para quando a gente for fazer uma aplicação dos conhecimentos aí num problema prático de engenharia, como é esse que a gente vai resolver aqui agora, para a gente terminar essa aula. Bem, eu tenho um problema aí de transferência de calor unidimensional, né, onde a temperatura nessa parede aqui, ela é dada pela essa função t de x, a mais bx mais cx ao quadrado, e onde as constantes, né, da minha equação são 90 Kelvin, menos 300 Kelvin por metro e menos 50 Kelvin por metro quadrado, que é o que está aqui. O coeficiente de condução de calor da parede é 40 watts por metro Kelvin, a área da parede 10 metros quadrados e a espessura da parede 1 metro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é atribuir os valores para as constantes. Então eu vou digitar um texto aqui, Ctrl T, né, para abrir a área de texto. Então as minhas constantes vão ser, né, a constante A, 2 pontos para atribuir o valor da constante A, 900 Kelvin. A constante B, que é menos 300 Kelvin por metro. Constante C, 2 pontos de novo, menos 50 Kelvin. Opa, tem que ser maiúsculo. Kelvin por metro quadrado. E a constante K, que é o coeficiente de condução de calor da parede, que é 40 watts por metro vezes Kelvin. Eu ainda tenho a minha área na parede, né? Que é igual a 10 metros. O comprimento da minha parede, que é igual a 1 metro. Então, estão aí as constantes, né, do meu problema. Agora eu vou digitar essa função da temperatura, da variação de temperatura na parede, t de x. Opa, eita. A mão escorregou aqui no teclado, de novo, a função t de x. Então, t de x é igual a mais b vezes o x mais c vezes x elevado ao quadrado. E aí os valores de x que eu vou utilizar é x igual a 0 até x igual a L, né? 0 é onde entra, que é o fluxo de calor que entra na parede, que eu quero calcular, e o fluxo de calor, a taxa de calor que sai aqui em x igual a 1. Então, meu x, ele vai de 0 metros, aí vírgula, a gente aprendeu isso também na aula de como trabalhar com funções, né? Como declarar uma função, um t de x, como eu fiz ali em t de x, e como declarar o domínio da função, que é o que eu estou fazendo agora. Ele vai de 1 em 1 metro, que é o que eu quero, né? E ele vai até o comprimento L aqui, que é o comprimento total da parede. Então, esse aqui é o domínio para essa função t de x. 0, incremento de 1 em 1 metro até L. Se eu pedir aqui x igual, ele vai me informar que o x começa em 0 e vai até 1 metro, que foi o que eu declarei aqui. Bem, a próxima etapa é digitar essa equação da taxa de transferência de calor aí, Q de x, que vai ser igual a menos K vezes a área, vezes aí o operador aqui diferencial, né, de x, e aí eu vou colocar aqui a função da temperatura, o t de x. Se eu der igual aqui, ele também vai me informar um erro, porque ele tem que me retornar um vetor, o vetor q de x, e aqui ele iria me retornar um valor. Só que quando eu chamar aqui o resultado, o vetor que vai me dar a resposta para essas duas posições para q de x, ele vai me informar o vetor transferência de calor
de taxa de transferência de calor para essas duas posições, x igual a 0 e x igual a 1, que está aí. Ó. Então, tenho aqui, vou passar para quilowatts, eu vou colocar x aqui só para a gente ter as posições. X igual a 0, eu tenho 120 kW. X igual a 1, eu tenho 160 kW. Entra 120, sai 160 kW. Isso, a gente consegue notar com isso que existe uma geração de calor aqui no interior dessa parede, né? Porque entra 120 e sai 160 kW. Bem, essa foi a aula de hoje. Uma aula mais aplicada aí, com um problema mais prático. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as próximas aulas. Os exercícios vão ficar um pouco mais difíceis, né? Eu vou resolver um exercício de resistência dos materiais, muito legal na próxima aula, não percam. E tenham uma boa noite. Espero que vocês estejam gostando aí e possam não só estar gostando do curso, mas possam estar aplicando aí os conhecimentos aí na vida profissional e na vida acadêmica dos senhores. Tá ok? Um abraço a todos.